Salve, salve! Vamos lá ganhar um pouco mais de experiência, resolvendo, né, comentando mais uma questão. Venha comigo. Considere as seguintes premissas. E aí a gente tem aqui a premissa P, a premissa Q, e aí fala assim: a afirmação se o trabalho não enobrece, então estudar não é fundamental para crescer profissionalmente. Aí, ó, com certeza falsa. Então, ó, essa afirmação é falsa. Ó, professor, eu tenho que avaliar aqui, né, ler e dizer o que que é verdadeiro e o que que é falso? Não, você não tem que ler nada. Quando diz que a afirmação, que a proposição é falsa, a gente tem que observar a estrutura da questão. Qual é a estrutura? É como se não existisse inicialmente o texto, ó. Como se eu esqueço esse texto. Inicialmente, a gente vai fazer o que? A gente vai esquecer o texto. O que que a gente sabe que tem uma proposição, que é o antecedente, e uma outra proposição, que é o consequente. E o que que a gente conhece dessa relação, professor, para ser falsa? Ó, essa relação aí, essa proposição ser falsa, a gente tem que obter o que? Vera Fischer, não é isso? Vera Fischer, é a regra da Vera Fischer. Ah, ok, beleza, é a regra da Vera Fischer. Então, não leia o texto antes, no sentido de você opinar se aquilo é verdadeiro ou falso. Você não pode fazer isso. Você não pode emitir a sua opinião. Então, nesse caso aqui, o que que a gente faz? A gente joga os valores da estrutura. E a estrutura lógica condicional diz o quê? Para ser falsa, regra da Vera Fischer. Perfeito? Beleza? Agora, o que que a gente faz? Aí sim, ó. Agora, professor, mas se eu riscar lá, eu não vou enxergar. Não precisa riscar. É só algo que eu estou utilizando no sentido que você não tem que ficar avaliando o que está escrito, né? Você vai, joga verdadeiro de um lado, joga falso lá do outro. Ou seja, na sequência, tem que obter esse Vera Fischer, ok? Vera Fischer. Sim. Ok, então pronto, ó. Então veja o seguinte, o que que a gente está relacionando aqui, ó? Que aqui está dizendo o seguinte, que trabalho não enobrece. A gente chegou à relação que isso é verdadeiro, que trabalho não enobrece. Professor, não concordo, não precisa concordar e discordar, não tem coerência. Não precisa, não é para ter coerência, né, do seu ponto de vista, do que você pensa, não é isso. O que tem que existir aqui é o quê? A relação da estrutura. É isso que você tem que avaliar. E aí, verdadeiro, o trabalho não enobrece. Aqui está dizendo que o trabalho enobrece. Ah, então, se o trabalho não enobrece, veja o que que a gente está pegando aqui, ó. Professor, aqui está dizendo que não enobrece. Não enobrece é o quê? Verdadeiro. Aqui está dizendo o quê? Que enobrece. Ah, então é o contrário. Então, isso é falso. Enobrece é falso. Se não enobrece é verdade, enobrece é falso. Pronto. Agora, o que está dizendo aqui nessa outra proposição que estudar, ó, não é fundamental. Está dizendo que não é fundamental. Aqui está dizendo que não é fundamental, isso é falso. Não é fundamental. Aqui está dizendo que é fundamental. Aqui está dizendo que é fundamental. Então veja, ó, estudar é fundamental para crescer profissionalmente. Então, se aqui está dizendo que não é fundamental, é fundamental isso que isso é verdade. Ah, ok, beleza. Então, o que que a gente descobriu aqui? A gente descobriu o seguinte, ó, o valor lógico da proposição P. Então, essa proposição P assume valor lógico verdadeiro. E a gente descobriu o valor lógico da proposição Q. A proposição Q assume valor lógico falso, né? A proposição Q assume valor lógico falso. Professor, então é isso que a gente tem, não é isso? Exatamente, ó. P é verdadeiro, Q é falso. P é verdadeira, ó, proposição P é verdadeira e Q é falsa. Não foi isso que a gente verificou ali, ó, que P é verdadeira e Q é falsa?
Exatamente isso. Então, a resposta que a gente precisa, qual é? Letra D. Alternativa correta, letra D. Isso aí. Bons estudos.